Olá, pessoas, tudo bem? E aí, vamos falar de Revolução Francesa e Robespierre, o culto do Ser Supremo. Hoje, nessa aula, eu não vou falar de toda a Revolução Francesa. Prometo que eu faço um vídeo contando todas as fases da Revolução Francesa. Mas vamos falar, basicamente, fazer uma conexão entre o início da Revolução Francesa, né, que é a questão da Assembleia Nacional Constituinte, e para chegar na ideia do Robespierre trocar o catolicismo francês por o tal do culto ao Ser Supremo, né, trocar o tradicional teísmo pelo deísmo. E eu acho que aí é legal a gente começar a explicar, né? Professor, o que é teísmo e deísmo? Teísmo com T é a ideia tradicional, né, que nós temos das nossas divindades. Seres que têm consciência, né, seres criadores, seres que nos observam, que nos julgam, e aí vai variar de religião para religião, mas é um ser consciente, um ser, né, ciente de tudo que acontece e criador de tudo que existe. Esse é o teísmo. O deísmo, com D, né, já é uma ideia diferente. Eles podem ou não entender a causa criadora como um indivíduo consciente, um ser superior, supremo consciente, ou não. Né? Como, por exemplo, a ideia que a natureza, inconscientemente, ela é uma divindade. Então eu acredito que a origem de tudo está na própria natureza. Eu tô falando o deísta, né? O deísta, ele acredita que a natureza, por exemplo, ela é a própria divindade, mas a natureza, ela não é onisciente, onipresente, ela não vai te julgar, né? Você vai ter uma outra relação. E o deísmo também, por exemplo, ele tem algumas partes que chegam à ideia de que a divindade, ela está dentro do próprio homem, e essa divindade é a razão. E é mais ou menos essa linha do Robespierre, né? Essa questão de que o culto ao Ser Supremo deveria ser um culto à razão. Tanto é que no Brasil, né, vocês sabem que na Proclamação da República, em 1789, uma das bases filosóficas da Proclamação da República foi o positivismo, né, que é um pensamento filosófico do Auguste Comte, né, que fez lá física social, deu uma escapada lá, mas dentro do positivismo eles trazem essa ideia do Robespierre de volta, inclusive construíram uma igreja positivista, que seria, né, a religião da humanidade, onde você trocaria a ideia de Deus pela ideia de razão, a ideia de igreja pela ideia de universidade, a ideia de santos pela ideia de cientistas, né, e você teria uma religião ligada ao cientificismo, né? Então a gente teve uma experiência dessa, que é um desdobramento desse pensamento do Robespierre lá, né? O culto ao Ser Supremo. O culto ao Ser Supremo. Mas, professor, vamos lá. Quando que começa essa ideia do Robespierre? Bom, uma das questões da Revolução Francesa, e por isso que ela é uma revolução, não é por causa da guerra, é por causa das propostas de transformação e as transformações que ocorreram, você teve várias propostas de mudança daquilo que era tradicional, né? Por exemplo, o calendário. Você passa a ter um calendário revolucionário, né? Então vai trocar o nome dos meses, né? Brumário e, né, o Termidor, né? E assim por diante, né? O Brumário, que eu falei Brumário, professor, da Primaveril, e vários meses vão trocar ali, ligando os meses às estações do ano e as características de cada momento. E com a religião também aconteceu isso, né? Então havia uma ideia de mudar a tradição. A tradição francesa ainda estava muito conectada à Igreja Católica e às igrejas protestantes cristãs, né? E aí havia uma proposta de mudança disso também. Mas quando começa a se discutir? No início da Revolução Francesa, na Assembleia Constituinte,
Na Assembleia Nacional Constituinte, né, você vai ter ela que vai de 1789 a 1791, a gente vai ter 3 grandes documentos que vão provocar grandes transformações na sociedade francesa. A gente vai ter, primeiramente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que acaba com o sistema de estamentos, né, com os privilégios de classe, e torna todo mundo igual perante a lei, né, trazendo o princípio da isonomia. E nós temos também uma segunda carta, que é essa que vai influenciar direto o pensamento de Robespierre, que é a Constituição Civil do Clero. A Constituição Civil do Clero, ela traz lá aquela ideia que vem lá de trás do John Locke e também de outros iluministas, de separar Estado de Igreja, né? tornando o Estado um Estado laico, um Estado que prima pela liberdade religiosa, mas a Igreja cuida dos bens da alma, enquanto o Estado cuida dos bens públicos, né? A ideia de Estado laico, como é o Brasil hoje. O Brasil é um Estado laico, certo? Então, o Estado laico, ele é um Estado que não tem religião oficial e que há uma liberdade religiosa. Mas Robespierre queria transformar as religiões, queria realmente que as pessoas deixassem as religiões tradicionais, e então ele tenta criar uma religião que vai atrair as pessoas. Mas não dá certo, ele tenta. Esse ser supremo, quem quer ser supremo? É a razão, é a natureza, é o que você quiser, mais ou menos assim. Galera, tá com Miguel, Robespierre. Não teve adesão, e depois, quando Napoleão ele se torna cônsul da França em 1802, ele já para com isso. Para com esse negócio, não. Tira esse negócio de culto supremo. Que culto supremo? Não tem culto ao ser supremo, não. Vai ficar quem quiser ser católico, quem quiser ser protestante, vai continuar todo mundo sendo aí, beleza? Muito bem. E aí acabou essa questão do culto supremo. Mas o interessante não é nem essa disputa, né, em cima da questão do ser supremo, não ser supremo, católico, protestante. Não é essa discussão que é importante ou válida, mas as ideias provocadas durante o período da Assembleia Nacional Constituinte, né, de igualdade, de liberdade religiosa, de liberdade de expressão, né, da liberdade do indivíduo. Tudo bem, que a Revolução Francesa, né, na teoria foi tudo muito bonitinho, trouxe grandes transformações, sim, melhorou muito do que era no antigo regime. É claro que avançou demais, mas tem os seus problemas também, né? Não vamos... Nossa, a Revolução Francesa acabou com os problemas do mundo, é quase, né, o nosso herói. A Revolução Francesa, bem menos Revolução Francesa, bem menos, mas sim, ela trouxe uma série de avanços que propiciou as mudanças que nós temos. Ainda não temos uma situação adequada, né? Ainda temos muita desigualdade, né? A liberdade, igualdade e fraternidade. Ainda falta muito de liberdade, igualdade e fraternidade no mundo hoje em dia. Pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se vocês estão satisfeitos com as coisas aí, se está tudo certinho. Todo mundo é livre, todo mundo é igual, todo mundo é fraterno, né? Todo mundo se abraça e se ama. Claro que não sou utópico, né, de dizer que vamos chegar nesse ponto, mas, né, ainda falta bastante. Mas a Revolução Francesa nos ajudou a caminhar nesse sentido. E aí, gostou? Curte, comenta e compartilha. E até mais, pessoas!